obrigado, Deus, pela vida da pastora Leia. Muito obrigado, Senhor, juntamente com seu esposo. Privilégio termos vocês aqui com a gente. Irmãos, mesmo sentado em reverência, abra sua Bíblia em João capítulo 2. Quero meditar junto com você, amado irmão, amada irmã, em João capítulo 2, poucos versos. Irmãos, o mundo está passando por um tempo de mudança. E interessante, estava ali no meu cantinho, agradecido muito a Deus, porque parece que eu estive em um gabinete com a pastora Léa de 2 horas, que a gente combinou tudo que ia ser falado no culto, com os louvores ministrados e com a abertura também dos adolescentes. Deus vai trazendo ordem às coisas que Ele quer ministrar no coração da igreja. O nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus que, através do seu governo em nossas vidas, nos usa da sua multiforma de fazer as coisas. E o mundo está passando por um processo de mudança, e eu fiquei impactado como Deus ministrou sobre a minha vida, acerca de coisas que eu estou observando no mundo. Ano passado, quando estávamos iniciando, talvez, o período da pandemia, eu preguei aqui em uma palavra de esperança perante más notícias, onde eu falei, irmãos, fiquem atentos, porque as grandes companhias do mundo surgem em tempo de dificuldade. E essa semana eu estava lendo uma matéria sobre empreendedorismo, e pela primeira vez em muitos anos, há um decréscimo no número de funcionários públicos no país, porque muitos estão deixando a carreira da estabilidade para viverem como empreendedor. E quando eu li aquilo, eu fiquei impressionado, porque no tempo da dificuldade é que surgem as grandes oportunidades. E o interessante é que todos não vivem isso, porque infelizmente a maioria toma o tempo da dificuldade como o seu tempo da dificuldade. Aliás, que é uma coisa que Rede Globo, tantos canais, tantos portais querem que você receba, se alimente e seja isso. Mas eu quero falar com vocês aqui de uma forma bem breve, em João capítulo 2, sobre liderança. E eu vou falar sobre um texto bem conhecido, que é o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo faz de forma pública, mas é um detalhe que eu, pensando com Deus, lendo essa mensagem durante essa semana que passou, eu nunca tinha visto isso no Evangelho de João. Eu estou lendo o Evangelho de João junto com alguns homens do nosso Ministério de Homens, homens que têm buscado ajuda, crescimento, e nós temos nos reunido e falado com alguns sobre o Evangelho de João. Irmãos, liderança é algo que o mundo está buscando. Se a gente for olhar, desde a década passada, a Primavera Árabe, o povo descobrindo a sua força, o povo tendo noção do poder que há na sua manifestação, e o povo querendo apenas ser satisfeito, porque com o fenômeno da rede social, todo mundo descobriu que pode ter opinião, então todo mundo quer liderar em alguma coisa, mesmo não sabendo o que liderar, o povo começou a ter sede por liderar. Em João capítulo 2 tem um exemplo de liderança muito lindo, independente da esfera que você exerça a liderança. Talvez numa empresa, numa companhia, na sua casa, a mãe com os filhos, é uma liderança. E esse texto aqui de João capítulo 2, nós iremos ver um cenário de liderança muito bem estabelecido, um grande aprendizado, e aliás, um princípio que nós iniciamos o culto aqui falando. Jesus está num casamento, numa celebração. Se você olhar em João capítulo 5, o texto fala que havia uma outra festa dos judeus e lá Jesus estava. Se você olhar no Antigo Testamento, nosso Deus é um Deus que estabeleceu festas para o seu povo. O nosso Deus é um Deus festeiro. E aquele povo era escravo, mas Deus queria colocar no coração deles um aprendizado. Filhos, aprendam a celebrar, porque a primeira parte que você deve empreender é na comunhão comigo. E a comunhão comigo é estabelecida através da adoração. Você achou aí João 2? Vamos ler? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar ou analisarmos quando vamos liderar algo é: você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado. Se você olhar a história da humanidade, de todos os grandes líderes que marcaram a sua geração, uma coisa latente e real que eles tiveram que aprender a lidar todo o tempo é com confronto.
Jesus dá uma resposta aqui para Maria, que nós não sabemos a entonação de voz que ele usou. Ele poderia ter falado assim: mulher, não é chegada a minha hora. Ou então ele pode ter dito assim: mulher, não é chegada a minha hora. Nós não sabemos a entonação de voz que Jesus usou, mas o que nós sabemos foi um confronto. Porque Maria viu uma necessidade, estava falando com alguém que poderia suprir aquelas necessidades, e quando ela coloca isso, que é algo justo em evidência, ela recebe um confronto. Irmãos, se nós olharmos hoje para a nossa sociedade, nos relacionamentos, eu tenho ensinado isso, o que esse texto me ensinou para os meus funcionários. Eu tenho colocado no coração deles essa expectativa, e eu preguei aqui, eu falei que em outubro eu abri uma empresa nova no meio da pandemia, e essa empresa, em novembro, estava dando lucro. E não é porque eu sou bom, mas porque princípios que eu ouço desse altar, eu pratico em ousadia e falam crise, terceira onda, quarta onda, terceira vacina. A palavra do meu Senhor dura para sempre, e as promessas dela não terão fim, porque vem coisa nova por aí, para todo aquele que crê. E exerce liderança sobre essas coisas, que toma posse. Então começa a liderar a você mesmo nessa noite o que precisa ser mudado. Obrigado, irmão Robson. O que precisa ser renunciado. E de forma breve eu quero analisar isso aqui, porque Jesus não é exceção, ele é o exemplo. Jesus não é uma exceção na história da humanidade, Jesus é o exemplo. Mas nesse momento eu quero me deter aqui a Maria. Interessante que esse culto é de homens, mas nós iremos aprender a liderar com uma mulher, porque Maria era líder. E Maria nos ensina um princípio que, para aprendermos a liderar, precisamos nos submeter à liderança. Porque quando nos submetemos à liderança, nós temos maturidade emocional para ver exemplos e analisarmos de forma que não venhamos a nos apequenar durante o confronto. Maria ouviu de Jesus uma palavra dura. Maria ouviu de Jesus, talvez, se você analisar e querer ver dessa maneira, talvez até uma repreensão. Mas o que líder Maria fez ao ouvir uma palavra dura como essa? O que você faria? Chegar para o seu empregador e dizer para ele sobre a necessidade sua. Ele dizer para você assim: meu filho, isso é problema seu. Essa necessidade é sua, essa conta é sua. Quer ganhar mais para pagar a conta? Trabalhe mais. Como que você reagiria? Vamos ver comigo qual foi a resposta que Maria deu, sendo líder, após ser confrontada. Maria foi confrontada, ela não teve o seu desejo atendido até aquele momento. Verso 5. Então Maria falou aos serventes, aos garçons daquele casamento. Ela disse: façam tudo o que ele disser. Maria não ficou: ai, que homem grosso, ai, que palavra difícil, ai, tô magoadinha, ai, Jesus, você me respondeu assim, então o problema é seu. Ah, acabou o vinho? Vai falar com ele. Eu fui falar com ele e tomei uma bronca. Maria não. Maria chegou para aqueles servos e falou assim: ei, ele não ouviu a minha primeira palavra, mas nele está todo o poder. Ele é uma autoridade, ele é o líder que pode todas as coisas. Falem com ele porque ele tem a resposta. Não murmurem porque acabou o vinho. Não reclamem porque parece que ele não te ouviu. Não reclamem porque parece que ele não fez o que você está precisando. Adore-o, faça tudo o que ele disser, porque ele é Deus. Irmãos, como nós nos apequenamos em nossas emoções, nós às vezes somos um impedimento para o milagre. Maria não se apequenou após o confronto. Irmãos, não tem jeito, quer liderar, quer ser um cristão dentro da sua casa, você vai ser confrontado. Quer ser um líder na sua empresa, você vai ser confrontado. Alguém vai dizer para você: ih, você é puxa-saco. Quer ver o seu crescimento ministerial? Você vai estar em lugares que ninguém vai saber. O teu pastor sabe, te comissionou, mas vão perguntar sempre para você, vão te cobrar aí, você não vem em tal lugar. Ninguém sabe onde você está, mas faz parte do liderar. Sorria, se alegre, faz parte, porque quando coisas novas, confrontos novos estão chegando até você, é porque você está crescendo e conquistando em níveis novos que você jamais conquistou.
Coisas novas. É o que Deus está falando para a gente. Tenham esse espírito. Pare de ficar colocando, irmãos. Hoje, com o Facebook, com essas redes sociais, todo mundo é vítima da vida. O meu problema é por causa do Bolsonaro. O meu problema é porque o Lula roubou. O meu problema é por causa do PT, do PSDB, o meu problema é por causa de Oreste Quercia. O meu problema é por causa da monarquia do Brasil, quando o Brasil foi fundado. Mas a solução... Jesus está dizendo assim, aliás, Maria está nos ensinando, porque às vezes é fácil falar de Jesus. A teologia tem um termo que define a personalidade de Jesus. Porque Jesus tinha personalidade. Jesus é uma das pessoas da Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o Deus Filho. E a teologia define o conceito de personalidade de Jesus Cristo como deidade. Jesus homem, era 100% Deus e 100% homem. Jesus era pleno. Ele era pleno para quê? Para enfrentar e saber lidar com as mesmas dificuldades diárias que eu e você passam. Ele era pleno como homem. Ele tinha que saber lidar com esses confrontos. Ele tinha que saber lidar com essas palavras que às vezes eram pessoas que queriam o bem dele, mas as emoções podem até nos adoecer. Porque a mente do homem, ela é falha. Às vezes você recebe cobranças que são para o seu bem, mas você não está bem emocionalmente, você adoece. E é por isso que o elogio é tão importante nessa caminhada, irmãos. Um dia eu pregando aqui, e juntamente com o pastor Levi, estava conversando sobre isso. E você vê, Jesus Cristo, quando foi batizado por João Batista, antes de ir para o deserto, o que o pai disse para ele? Tu és o meu filho, de quem eu me alegro. E Jesus, depois de ouvir essa palavra de bênção, essa palavra positiva, essa palavra de bênção do Pai, ele teve força para ir para um deserto e jejuar durante 40 dias. Olha o poder de uma palavra de bênção. Olha o poder de quem ouve uma palavra, toma posse dela e se movimenta por ela, a ponto de ser tentado pelo próprio Satanás, e Satanás não poder vencê-lo. O que você vai fazer hoje? Com as coisas novas que Deus está dizendo para você, está chegando até você? O que você vai abrir mão hoje para dizer, Senhor, não é a partir de amanhã. A gente tem muito esse negócio, isso é muito do brasileiro. Ah, Senhor, a partir de segunda-feira começa o jejum. Irmãos, hoje é segunda. Tu vai esperar a semana toda. Segunda-feira que vem tu quer começar o jejum. Não, é agora. É hoje, Deus. Me perdoa pelos pecados que eu cometi até agora, porque agora eu quero viver o seguinte: eu vou sair daqui e não vou pecar mais. Amém? Eu tenho a sua palavra. E Maria disse: faça tudo o que ele vos disser fazer. A submissão de Maria, a maior autoridade de todas, permitiu que ela vivesse o primeiro milagre público do Senhor Jesus Cristo na história da humanidade. O primeiro milagre público que Deus quer fazer na sua família, para que todos vejam, como Isaías disse, para que todos vejam e juntamente considerem, a mão do Senhor fez isso, pode estar começando nessa noite, através da sua submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Pai, a partir de hoje, eu quero ser filho. Eu quero falar menos e empreender mais. E começar a empreender no maior tesouro que o Senhor tem nessa face da terra, a minha vida. E eu vou desenvolver um coração adorador. Eu vou desenvolver na minha alma esse espírito de festa, de alegria, mesmo quando parece que o vinho acabou. Mas a alegria da minha alma é porque o Senhor está comigo e eu quero estar pronto, para poder viver essas coisas novas que o Senhor tem para a minha história. Vamos ficar de pé nessa hora? Irmãos, eu estava orando e até vindo para cá, para esse culto. Eu lembrei de uma experiência que eu vivi em 2011 aqui na igreja. E eu sinto que eu devo falar isso de nós orarmos e nós fecharmos. Vamos tirar o ofertório, mas bem antes das 9 horas, nós estaremos fechando esse momento.
Mas a palavra do Senhor, as canções ministradas pela pastora Leia, elas são palavras de autoridade sobre a sua vida no mundo espiritual. E tudo começa primeiro no reino espiritual. Tudo começa. Tudo. Daniel, capítulo 10, o que o anjo fala para Daniel? Daniel, desde começasse a liberar as suas palavras, eu te ouvi. Você vai orar aqui e Deus vai estar ouvindo. A história de 2011 foi o seguinte. Pastor Amadeu, nosso pastor, aliás, eu falei do pastor Amadeu hoje para um funcionário que veio me perguntar como. E eu falei para ele, sabe qual é um dos maiores tesouros que eu tenho na minha vida? É um homem de 73 anos. Com muito mais experiência de vida do que eu. E que às vezes eu conto para o meu pastor as minhas histórias. E nas minhas emoções, eu levo 5, 10 minutos contando. Mas ele me dá uma palavra de 3 segundos. E a resposta que eu precisava ouvir. Eu lembro de uma vez que eu estava numa crise financeira tão grande, em 2013, e eu contei para o pastor Amadeu a história que eu tinha feito uma fusão com uma outra empresa, o cara me deu uma volta e eu estava mal, e eu fui lá e falei, pastor Amadeu, durante 10 minutos contei para ele o problema. Pastor, como é que pode? Ele é meu amigo, ele me traiu, ele foi no banco e fez isso e tal. Aí pastor Amadeu foi e falou, quando eu acabei de falar, ele bateu no meu ombro assim, escuta o negócio. Deus está no trono. Vamos orar aqui. Ó, Deus abençoa seu filho, que ele seja firme no Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode ir, Wesley. E eu fui para minha casa pensando, Deus me perdoa. Me comportei como um fraco no meio do problema. O que meu pastor me disse é verdade. O Senhor está no trono e o Senhor está cuidando de mim. O Senhor é Deus sobre o meu problema. Guarda os meus lábios para não falar contra o Senhor. Guarda os meus lábios para não liberar palavras que te entristeçam. Guarda os meus lábios para que eu não interrompa a festa que o Senhor quer fazer na minha vida. Pastor Amadeu convidou um pastor para pregar aqui e me deu a responsabilidade de poder cuidar daquele pastor. Era um pastor internacional, um homem que veio de outro país pregar aqui. E eu, juntamente com o doutor Haroldo, fomos almoçar com ele. E eu tinha acabado de chegar da América naquele período, estava aqui no Brasil há pouco tempo. E eu vim para o Brasil, escuta isso que eu sinto que Deus quis que eu contasse para o seu coração. E esse é o testemunho. Deus tinha aberto uma porta para mim muito grande em 2011. Eu era o pastor dos adolescentes aqui da igreja. Eu liderava os adolescentes da igreja. E Deus abriu uma porta para poder viver um sonho de estudar nos Estados Unidos. E eu fui, fiquei morando na casa do pastor Daniel Leite, que hoje é o superintendente do distrito. Eu fiquei praticamente morando um tempo na casa dele. E ali, portas se abriram e eu fiquei tão feliz que eu voltei para o Brasil sem mala. Eu já estava casado com a minha esposa Amanda, né? E eu voltei para o Brasil só para poder buscar a Amanda. Então eu vim sem mala, deixei tudo nos Estados Unidos e voltei sem mala. Quando eu cheguei aqui no culto, sentei ele no meio. O pastor Amadeu estava aqui, ele me viu, ele foi lá e falou assim, me abraçou. E como que você está? Eu falei, pô, pastor, estou bem. Vim aqui só para poder buscar minhas malas e levar minha esposa para a América, para poder ir embora para os Estados Unidos. Deus abriu as portas, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Aí ele foi, me abraçou, vem cá para a gente conversar, senta aqui. Aí ele falou assim, você começou a liderar os adolescentes agora aqui, né? Pregou num culto, 2 cultos. Mas eu preciso de um líder para os adolescentes. E eu estava orando, Deus falou que é você esse líder, irmãos. Estava tudo meu lá na América. Matrícula, bagagens, malas, estava tudo lá. Nunca mais voltei para buscar. Ficou tudo lá. Meu pastor deu a palavra de uma necessidade do reino. E eu fiquei. Porque para aprender a liderar, você tem que aprender a ser liderado. Para ter autoridade de conduzir, você tem que ser conduzido. Mais do que as suas emoções, mais do que o seu ego. Eu sei, eu faço, eu. Deus ainda hoje resiste aos soberbos. Deus ainda hoje resiste aos soberbos. Ainda mais homens, irmãos. Como às vezes nós somos cabeçudos. E aliás, é um tempo tão difícil na igreja, porque já houve esse assunto de que jovens na igreja, meninas, não querem mais submeter a palavra, porque a Bíblia é machista e elas são feministas.
Então a Bíblia está errada, porque elas são meninas e a Bíblia foi escrita num tempo de machismo. Então a Bíblia não serve mais. E tem homens que também não servem mais a Bíblia, porque a Bíblia é menos machista do que ele. Porque a Bíblia diz que Jesus, o exemplo do maior homem para nós, se entregou por amor à igreja, e nós deveríamos agir assim. Ah não, aí Jesus, isso já foi demais. Na minha casa quem sabe sou eu. Ai da minha mulher se não lavar minha cueca. A gente vai criando lideranças falsas baseadas em nós, nossos achismos, nossos pensamentos. E eu fui cuidar desse pastor, fui sair para almoçar com esse pastor. E ele me perguntou, mas como é que você foi lá na América? Eu falei, pô, pastor, conheci Boston, nunca tinha conhecido Boston. Contei, mas por que você voltou? Aí quando eu falei para ele, pastor, então meu pastor me deu uma palavra, ele é uma autoridade sobre a minha vida, e eu decidi não voltar. Ele, que oportunidade você perdeu? Eu falei, que sem vergonha, rapaz. Meu pastor traz lá de fora para pregar aqui, e ainda vem aqui ainda me dizer que eu estou obedecendo, estou errado. E na hora eu olhei para o doutor Haroldo assim, eu falei, Senhor, tem gente que ocupa cargos de liderança, mas jamais aprenderam a liderar. Porque quem lidera de verdade, não lidera por aparência, lidera por um propósito. Tem um propósito, a liderança que Deus te deu. Tem um propósito, a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Saia das aparências das redes sociais, de que tudo está bem, como você está por dentro, como você está de verdade. Vamos orar por isso. Outra coisa que eu falei durante a pandemia, que eu me lembro na pregação aqui, é que hoje todo mundo tem que usar máscara. Mas tem gente que está de máscara da igreja há muito tempo. Deus está querendo arrancar máscara de verdade. E não é essa de tecido, que protege contra o coronavírus. Mas é a máscara que protege aquela mentira que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aquele movimento que às vezes você sai do seu lugar para colocar um dízimo, uma oferta com envelope vazio, só para alguém ver que você está ofertando. Aquelas mãos que você levanta, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Há um anúncio na igreja. Irmão, se tu pudesse, tu pegava Uber dentro da igreja para poder ir embora mais rápido. Eu quero a minha bênção. Para lutar por ela, o pastor que lute. Vamos orar. Vamos ser de verdade. Faça tudo que Ele vos mandar fazer. E Deus mudou a água em vinho. Deus mudou o comum em raro. Deus mudou o cenário que parecia ser de tristeza numa grande alegria. Pai, obrigado por esse tempo de reflexão na sua palavra. Obrigado, Deus, porque fomos ministrados hoje por cânticos espirituais baseados na sua palavra. Porque sim, o inimigo é covarde, é sujo, é imundo. Ele entra se rastejando pelas brechas. Mas o Senhor é bom. O Senhor é justo. O Senhor é Deus. O Senhor é amado de nossas almas. E através da unção do Espírito Santo, as brechas vão sendo fechadas nessa hora. Porque há uma oração sincera ao Senhor, dizendo: Pai, me perdoa porque eu fui pequeno. Pai, me perdoa porque eu deixei ser governado pelas minhas emoções. Pai, me perdoa porque até hoje eu só estou fazendo o que eu quero fazer. Porque até de forma inconsciente eu acho que fazer o que eu quero vai me trazer maior reconhecimento em rede social, mais tapinha no ombro, mais aplausos. Mas Tu és o perfeito e nós somos pó. Ainda é real e sempre será: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, sim,
todas elas nos serão acrescentadas, principalmente unção do alto, renovo do Espírito, um chamado ministerial, uma promessa de estarmos com o Senhor para todo sempre, 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 sempre. É a sua presença em nós que nos dá força para saltar muralhas. É a sua presença em nós que faz uma pedrinha derrubar um grande gigante. É a sua palavra em nós que nos faz liberarmos uma palavra sobre a nossa casa, onde até os vizinhos conheciam como lar de tormenta, de confusão, de mau testemunho, e ele se torna um lar de paz, porque o Senhor ocupa o trono nessa hora. Ajuda-nos a aprender com o maior líder que já existiu sobre a face da terra. Tu és o nosso Senhor, antes de ser o nosso Salvador, porque seremos salvos pela submissão ao seu senhorio. Que assim seja sobre vidas nessa noite, que haja conversões sinceras na nossa igreja, porque está escrito e nós cremos. Convertei-nos a Ti, Senhor, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos verdadeiramente convertidos para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor da sua vida? Irmãos, tome essa prática. A pastora falou das plataformas digitais. Deus não lança, Jesus não lança a palavra fora. Se esse louvor te abençoou, ouça ele, ore com ele. Não é coincidência que nas igrejas, antes da palavra, há o louvor. O louvor prepara o caminho. Se você olhar na Bíblia, em Lucas 19, um dos textos que fala do que a igreja católica chama do domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, na cidade santa, para nunca mais sair, há louvor antes. E ele entra sendo o rei da glória, numa jumentinha, servindo. O rei numa jumentinha. E há louvor, e ele entra para um propósito. Coloque louvor na sua vida, adoce a sua vida com louvor. Bota lá na playlist do YouTube, no Spotify, Deezer, isso. Eu sou meio ruim nesses troços, mas eu tenho YouTube, e boto lá. Vamos ofertar nessa hora, irmãos. Vamos colocar nossa vida financeira no altar. Irmãos, leia. Ore, Deus, o que o Senhor tem para mim? Empreenda, irmãos. Se você olhar, se depois você bota na internet e vê o ministério da nossa igreja de alabastro, das ofertas de alabastro que construíram, nossa igreja está hoje em 165 países do mundo. Muitas igrejas nossas surgiram com um movimento de mulheres na época da crise de 29, quando a bolsa explodiu, estourou, e havia uma crise. Elas falaram assim: o que nós podemos fazer para abençoar a vida? Eles começaram a ofertar moedas, e através dessas moedas, igrejas foram construídas. Olha como Deus quer usar você, olha como Deus quer usar a sua vida financeira. Vamos orar pela nossa vida financeira, vamos ofertar, vamos trabalhar nesse ofertório. Vitor, ajuda a gente aqui no ofertório, Vitão. Marcelo também ajuda aqui. Robson, sempre servindo, Robson. Robson é o funcionário 24 horas. 3 da manhã eu te ligo, tá, Robson? Para a gente orar juntos, tá? Vamos semear nessa hora. Vamos semear nessa hora. Irmãos, é uma bênção falar do pastor Amadeu. Olha como o pastor Amadeu, homens que estão aqui, toda segunda-feira, 19h30, nós estamos nos reunindo para falar sobre homens. Falamos muito sobre sexualidade, né? Tudo que a Bíblia fala acerca de homem, aliás, tudo que ousadia minha, né? Algumas coisas que a Bíblia fala para homens sobre a sua sexualidade, e nós ministramos sobre isso. Vamos continuar falando sobre isso no mês de junho também. Irmãos, tem morto ressuscitando, irmão. Nessa área aí, irmão, tem morto ressuscitando. Levanta e anda, irmão. Tem milagres acontecendo, irmão.
Não fique fora disso. Toda segunda-feira, 19h30, só homens aqui, vamos estar reunidos, né? Irmãos, tinha homens que estavam apressados, aprenderam a ter paz para poder fazer as coisas no horário. Você acredita? Você está me entendendo, né? Então, você está entendendo isso? São coisas, irmãos, que são detalhes. Irmãos, e tem ainda, ó, homem ao máximo que... Irmão Ivan, quando? Mês de agosto, irmãos. Vai ter homem ao curso de homem. Irmãos, os homens daqui estão sendo polidos, irmão. Só vai ser uma pedra bruta se tu quiser, irmão. Porque, ó, as portas estão abertas. O que eu estava dizendo? Nosso pastor, na confiança nesse ministério, ele falou, olha, deu essa autonomia para a gente, como eu disse, para dar para alguns ministérios. Aliás, precisamos orar pelo irmão Rodrigo Marques, né? Rodrigão é o pastor dos adolescentes. Tem adolescente. Cadê o Adonasa? Aí, ó. Rodrigo é um príncipe de Deus. Esse espaço aqui no templo é só para os adolescentes, né? A gente faz nosso culto lá embaixo dos homens. Hoje estamos aqui junto com eles. Rodrigo está repousando porque Deus deu vitória a ele contra a Covid. Então, Rodrigo está, no nome de Jesus, vivendo um tempo de repouso, mas está bem, a cada dia ficando melhor, para a glória de Deus, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos orar por Rodrigo. Rodrigo é um semeador, e nosso pastor deu essa palavra para a gente, que a oferta que nós entrarmos aqui, nós temos essa autonomia para poder gerir essa oferta, então nós vamos semear para o reino de Deus, através do Ministério de Homens nessa hora. Separe a sua oferta, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, porque não foi palavra de homem dita, cantada ou pregada, é a sua palavra, algo que só tem compromisso, e nela está a lei da semeadura, Deus, e nós queremos consagrar a nossa vida financeira ao Senhor. Receba a nossa oferta de gratidão, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de renovo. Receba, Pai, a nossa semeadura nessa terra fértil que é o seu reino, porque estamos ofertando com alegria, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, semeie com alegria. Amém. Vamos orar, vamos orar. Pai, obrigado. A palavra é essa, muito obrigado. Um óleo fresco sobre nossas cabeças. E que nós possamos ser uns vasos de barro, bem selados pela mão do oleiro, para que nada se perca. E possamos, Pai, em sabedoria, viver tudo o que foi declarado sobre nossas vidas. Oramos por Rodrigão, por Rodrigo Marques, líder dos adolescentes. Oramos pela sua esposa, por essa família que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Os abençoamos, que o Senhor toque e renove em saúde, Deus. Obrigado pelas curas, doutor Elisa, doutor Ivaldete, tantos nomes, Deus, tantas pessoas, Pai, que o Senhor tem dado vitória, que tem sustentado com seu braço forte. Muito obrigado pela vida do doutor Haroldo, hoje aniversário desse pilar, dessa igreja. A palavra é essa, muito obrigado, porque tu és fiel e tem manifestado a sua fidelidade para conosco. Obrigado pela vida da pastora Léa Mendonça. Oh Deus, que exemplo, Pai, esse marido, esse servo, Deus, apoiando a sua esposa, apoiando a sua pastora, apoiando o ministério da sua esposa, servindo, Deus, que o Senhor abençoe esse casal, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor esteja sempre com eles, resplandecendo do seu rosto. Oh Deus, obrigado. Guarda-nos, Pai, na volta para o nosso lar. Livra-nos do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, porque viveremos as promessas do Senhor liberadas sobre nossas vidas. E dessa maneira eu ergo a minha mão sobre o seu povo, os abençoando, declarando e dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, mas também através de ti, resplandeça do seu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento humano, esteja sobre a sua vida, por onde quer que andares, e que o Espírito de Deus te dê capacidade de trazer praticidade à palavra ministrada sobre a sua vida. Vai em paz, meu irmão, vai em paz, minha irmã, para a glória e honra daquele que vive e reina para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe mais.
Senhor.